Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live para você que é assinante do Med Escolha. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio, sou fundador do Medicina e hoje eu estou muito feliz em estar aqui com tanta gente para bater um papo sobre essa especialidade que é medicina de emergência com o Dr. Renato, que é emergencista e vai estar aqui contando tudo para nós sobre o dia a dia dele, sobre como foi a escolha e sobre como foi a residência. Em primeiro lugar, queria dar boas-vindas para o doutor, desejar uma boa noite, agradecer o convite, tá? Já vou pedir, doutor, para você se apresentar, contar um pouquinho mais de você, e daí a gente já começa esse bate-papo. Boa noite, pessoal. Estou muito grato desse convite, poder falar um pouquinho sobre a medicina de emergência para vocês. Eu tenho 36 anos, eu tenho 11 anos de formado. Minha história de formação começou com a clínica médica, então eu galguei inicialmente pela residência da clínica médica, mas sempre tive atuação dentro do cenário da emergência e passei por dois processos de titulação dentro da emergência. Uhum. Fiquei titulado em medicina de emergência. E aí eu tenho trabalhado há mais de 8 anos dentro do cenário da emergência. Eu já atuei desde como assistente, mas também de coordenação. Então consigo ter uma vertente aí bem ampliada sobre todo o histórico do médico dentro do cenário da urgência, desde o Legal. processo de formação pré-residência, no processo formativo de residência, do qual eu acompanhei também muitos residentes, e depois Uhum. a fase pós aí, que é a fase de mercado de trabalho. Legal. Doutor, vamos então desse gancho que você comentou ali, que você foi inicialmente para a clínica médica, né? Isso. Conta um pouquinho para o pessoal aqui como que foi essa tua escolha de vou fazer clínica médica e depois também conta para a gente como que foi esse sentimento de realmente eu vou me direcionar para a emergência, vou tirar título disso, vou focar nessa área. Fábio, a clínica médica ela acaba sendo uma área base dentro da formação das especialidades, né? Uhum. Desde o início da faculdade, eu sempre tive muita afinidade pela clínica. Eu gosto de dizer assim, quem gosta de clínica normalmente tem um gatilho no sentido de gostar de ter uma certa conversa. Às vezes as pessoas confundem um pouco a questão de você ter que ser obrigatoriamente aquela pessoa extremamente amorosa, extremamente acolhedora para você fazer essa escolha da clínica médica. Isso não é bem uma verdade, porque quando a gente presta cuidado do paciente, o importante é que a gente tenha um cuidado centrado em definir diagnóstico, pautado em segurança e na excelência do que a gente está fornecendo para o paciente. A nossa forma como traduz essa informação, como a gente tem essa relação com o paciente, isso faz parte de um outro cenário de características que a gente chama das soft skills, que hoje, claro, é uma vertente extremamente importante. Mas uma dica que eu dou em relação à clínica médica é as pessoas às vezes desvincularem ou terem esse medo de não se encontrar na clínica por não achar que tem uma característica de personalidade específica. Então, isso não é uma característica real. E o que eu sempre gosto de dizer é que toda especialidade vai ter o seu lado positivo e o seu lado negativo. O que você tem que Uhum. saber, entender, é que dentro da sua, como personalidade, o que você galgou ali dentro da faculdade, das suas afinidades, o que você é, tem mais felicidade dentro daquela especialidade, sendo o quadro o que você vai ter mais comum ali do dia a dia, e o que você não gosta realmente. Porque, por exemplo, se você opta em galgar na especialidade da gastro, e você não gosta, você não tem um perfil de atender paciente dispéptico, não adianta, você pode gostar muito do paciente cirrótico, mas o seu dia a dia não vai ser esse, o seu dia a dia vai ser o paciente Sim. dispéptico. Então, no cenário da clínica médica, o especialista, o foco dele é definir diagnósticos. Então, a natureza do clínico é tentar encontrar diagnósticos e guiar o paciente, quando necessário, para algumas especialidades, se for Uhum. necessário. Então, desde o início da faculdade, eu sempre tive essa afinidade pela clínica e tinha uma certa aversão à cirurgia, que acaba sendo também uma característica de Sim. quem gosta da clínica, né? Sempre gostei de procedimentos, eu fui aquele aluno assim, todo módulo que eu gostava do internato saía de lá falando, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas no fundo eu sabia que o que eu mais gostava era da clínica médica, e eu tinha um pouco desse receio que eu acabei de explicar para vocês,
de às vezes Aham. achar que não tinha aquela personalidade tão encaixada dentro da clínica médica. Mas, na Uhum. verdade, é o contrário. Eu acho que quando a gente, às vezes, tem um pensamento, um comportamento mais objetivo, talvez é isso que o paciente precisa para a gente conseguir definir o que ele quer, porque o nosso foco é dar diagnóstico e tratar adequadamente aquela queixa que o paciente está procurando para a gente. E aí Legal. finalizei, optei na clínica desde o início, né? Durante a faculdade eu sempre fiz projetos assim muito próximos da clínica médica. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque para quem já começa a faculdade pensando numa especialidade específica, é muito importante que nesse processo da formação ele busque uma interação mais prática do dia a dia com aquela especialidade, porque é o momento mais adequado dele definir se aquela especialidade é um cenário positivo para ele. E talvez sempre Uhum. pensar dessa forma, de considerar que toda especialidade, não adianta a gente achar que vai ser sempre mil maravilhas, e a gente tem que considerar que cada especialidade vai ter o seu ponto positivo, o seu ponto negativo, e você vai colocando isso na balança para escolher a sua faculdade. E gosto de considerar também que hoje em dia, com a nossa realidade de vida, né, que hoje o processo de formação do Uhum. aluno na medicina ele é muito diferente do que era, por exemplo, na minha época. Então, aí hoje a gente tem assim, uma população muito diversificada de alunos desde que assim, muito jovens que acabam de sair do ensino médio e vão direto para a faculdade, assim como a gente tem alunos mais velhos que às vezes já têm outra profissão e por nós termos muita Estão oportunidade entrando dentro na da medicina. medicina e eles estão caminhando para o cenário da medicina. Então, hoje isso é muito mais diverso. Então, a realidade de vida da pessoa também tem que ser pesado dentro da escolha da residência ou da especialidade. Porque, independente da especialidade que ele escolher, uma coisa importante é que tem que ter uma dedicação nesse processo formativo. Porque se você não tem essa dedicação nesse processo que você se doa para a residência ou para a especialização, você vai se frustrar no final desse processo de formação. Porque você gastou não, você investiu um tempo naquele processo de formação, e se Uhum. você considera que você não finalizou aquele processo naquele alvo que você tinha de ser o cara, de achar que você tinha que saber isso e aquilo, você vai se frustrar. E a gente só vai conseguir fazer essa evolução como profissional se a gente tiver dedicação. E isso vai ser qualquer residência, né? E aí Perfeito. são vários fatores que eu acho que hoje influenciam bastante na escolha da residência. Mas, enfim, e aí a clínica médica, ela acaba sendo hoje, dependendo muito das regiões também do Brasil, eu acredito, uma vista como uma especialidade de pit stop, né? Em que seria uma especialidade para ir para outra especialidade. E isso tudo bem, né? Para quem quer caminhar dessa forma e seguir para a sub, é ótimo, né? Sim, faz Mas parte. eu sempre gosto de dizer com os residentes que rodavam comigo, para desmistificar um pouco, porque quando você termina a clínica médica, você tem que se ver e se encarar como especialista. E aí, hoje, nesse processo aí de galgar uma subespecialidade, muitos colegas vão passando por esse processo de uma forma um pouco automática e passiva, e não percebem que eles estão no processo de especialização, que quando eles terminam a clínica médica, se eles encaram dessa forma como uma especialidade, com certeza ele vai ter muito mais oportunidades dentro do mercado de Sim. trabalho, e ele vai ser visto de forma diferenciada durante o processo da subespecialidade. Isso é interessante dizer, porque se você não encara a clínica realmente dessa forma, entra o processo da frustração, como eu disse, né, anteriormente, de você achar, eu não vou investir meu tempo agora, porque eu vou fazer a cardio lá no final, vou deixar para investir lá na frente. Mas lá na frente Uhum. você vai sentir falta, você vai sentir falta dessa não dedicação, digamos, nesse momento, né? E aí a Sim, clínica perfeito. dá essa Aí, eu acho que isso é oportunidade. interessante. É até interessante o que você falou, doutor, porque é algo que a gente fala muito para os nossos alunos aqui, para o pessoal que está no Meta Escolha, que é a importância de ter essa segurança na decisão, né? Às vezes você saber ali no teu terceiro, quarto, quinto ano
qual que é o teu objetivo de especialidade, já ter essa definição, você vai conseguir passar pelo teu internato e viver essa escolha de uma maneira muito mais tranquila e dar uma sequência melhor nisso, né? Ah, e com certeza. E o internato, ele não exclui a colaboração para o processo de passar na residência, né? Às vezes o Perfeito. aluno pode achar que é um processo excludente, mas ele não vai ser. Na verdade, se você já tem esse pensamento bem formado sobre o que você quer, para onde você quer caminhar, talvez você vai aproveitar muito mais o internato, claro, focado um pouco para os seus objetivos, mas sem deixar de aproveitar o que o internato pode te oportunizar. Lembrando que o principal aí fator que você do raciocínio nesse processo de formação é o mercado de trabalho. Você não pode esquecer que você vai terminar a faculdade, você não vai ser um residente, você vai ser um médico em que, dependendo da realidade de vida de cada um, que vai ter que bater de frente aí com o mercado de trabalho, que hoje em dia ele está cada vez mais exigente, né? Tanto do ponto de vista do paciente, quanto do ponto de vista das cobranças hospitalares e o próximo é a própria atualização médica hoje em dia, né? A Uhum. atualização ela é muito rápida, muito diversificada, então a gente tem que estar com uma atualização muito Rápida, próxima né? do nosso dia a dia e rápida, né? Perfeito. Então, esse processo formativo ele tem que ser muito cauteloso para a pessoa não se perder, né? Medicina já é um curso bem é, puxado, né, desgastante, a gente tem que dedicar muito do nosso dia a dia, da vida, excluir questões pessoais, etc., para poder dedicar para a medicina. Então, se você tiver esse Uhum. pensamento focado, melhor, e você faz essa caminhada de forma mais fácil, né? Perfeito. E doutor, como que surgiu a medicina de emergência pós-clínica médica? Quanto tempo que você ficou dedicado na clínica médica até entrar realmente para migrar isso para emergência? Então, curiosamente, quando eu comecei a clínica, eu nunca gostei de emergência. Então, eu não me imaginava numa vida de emergência, ali no plantão, ou mesmo da terapia intensiva, por exemplo, né? Eu tinha um imaginário assim muito mais ambulatorial, do atendimento, etc. E no processo de formação ali da residência, passando por todas as especialidades, eu fui vendo isso que eu comentei, de começar a balançar os pontos positivos e negativos da prática em si. E aí eu comecei a perceber que talvez a parte ambulatorial não fosse tanto a minha praia, assim. Mas quando eu tive o módulo de emergência, né, durante a residência, e eu tive a sorte de ter um módulo optativo seguido do módulo da emergência, em que eu acabei optando por emergência. E naquele momento, a minha opção da emergência foi porque eu pensava, ah, eu não gosto tanto de emergência, mas quando eu terminar aqui a residência, eu vou encarar o mercado de trabalho. E aí o carro-chefe do mercado de trabalho é o cenário do pronto-socorro, né? E principalmente do especializado em clínica médica, porque atualmente é ele que toca, de fato, com uma excelência o pronto-socorro, né? A medicina de emergência é uma especialidade mais nova, que está em processos formativos em alguns locais, a gente tem mais profissionais dentro dessa área, mas quem, numa grande maioria dos locais, consegue conduzir aí o cenário do pronto-socorro com uma maior destreza é o profissional especializado da clínica médica. Então, eu tinha muito isso na minha cabeça. Eu preciso estar preparado para o mercado de trabalho, porque, independente de qual subespecialidade eu possa optar em escolher e para onde eu for mudar, se eu tive uma boa formação, eu vou conseguir trabalhar em qualquer lugar. E aí eu optei em Uhum. fazer optativo e fiquei 90 dias direto na emergência. E esses 90 dias acabou que eu fui sendo conquistado porque a emergência ela te traz um sentimento um pouco ambíguo quando você passa esse tempo de dedicação a ela. Inicialmente, como todo mundo, qualquer médico, todo mundo passa por isso, é o medo. Esse é o primeiro sentimento que todo mundo tem em relação à emergência. Todo Uhum. mundo que está ali no processo recém-formado, ou mesmo durante a residência, tem receio de deixar de fazer alguma coisa, fazer um diagnóstico errado, pegar um paciente altamente crítico e ficar com dificuldade na condução. Mas quando você vai, baseado nas habilidades que você vai adquirindo, né, durante a residência, processo de formação e experiência,
esse medo vai se transformando em confiança. E essa confiança vai te fortalecendo dentro desse cenário, porque você percebe que a sua intervenção modifica de forma grandiosa a vida daquele paciente, porque a gente está tratando momentos muito críticos e que, dependendo da minha forma de conduzir, que não entra só um ponto de vista técnico em si, de eu saber, por exemplo, fazer uma furosemida para um paciente com gesto, mas de eu conseguir montar toda uma estratégia de cuidado, desde chamar a fisioterapia no momento certo, dedicar a fisioterapia com o paciente mais grave, fazer um eletrocardiograma com um paciente que possa de não ter dor torácica, mas pode ter um componente isquêmico secundário. Então, eu vou conseguindo entender esse contexto e percebo que quando eu faço uma atuação de excelência para aquele paciente, eu mudo drasticamente o desfecho dele. E a gente sabe, Uhum. né, a gente tem muitas evidências já em que mostram que realmente essas intervenções iniciais, principalmente das primeiras horas de cuidado do paciente crítico, são de fato elas que modificam a evolução de doença do paciente, desde desfechos como morte, sequelas, tempo de internação, infecção hospitalar. Então, quando eu consigo gerenciar isso de uma forma mais primorosa, eu consigo entregar um resultado melhor para o paciente. Então, eu fui conquistado, na verdade, ali, por esse sentimento de você ter essa confiança e perceber o Legal. reflexo positivo que você tem naquele cenário, que é um cenário que Uhum. é um cenário carente de profissionais que vão adquirindo essa destreza, como a gente conversou, né? A Uhum. especialidade da medicina de emergência é uma especialidade que está sendo construída, né? E ampliada, e principalmente para a gente dentro do Brasil, um cenário muito melhor hoje do que era há alguns anos, do que quando, por Uhum. exemplo, eu comecei a trabalhar ali dentro da emergência. Então você começa a perceber que você realmente faz muita diferença quando você se dedica de fato a essa especialidade. Então, esse sentimento Perfeito. da confiança de você ver isso que acabou me conquistando para a emergência. E acabou que eu fiquei ali, me dediquei totalmente ao cenário de sala vermelha mesmo, tive a Uhum. oportunidade, graças à residência da clínica médica, por eu ter se construído no processo formativo já essa mentalidade de eu precisar estar preparado para o mercado de trabalho, e assim foi o que aconteceu, né? Então, logo que eu terminei, eu tive a oportunidade de assumir ali sala vermelha de uma forma bem frequente durante toda a semana, e depois foi-se, com o tempo, conseguindo outras possibilidades ali, Aham. coordenação, gerenciamento do pronto-socorro e etc, entendeu? Legal. E, doutor, puxando uma pergunta até que veio no chat ali, que foi da Juliana sobre a residência, como que foi para você esse período da residência, né? Você falou que você fez clínica médica, emergência, eu não entendi se você fez a residência ou você fez prova de título. Eu fiz o título da emergência. Legal. Então conta pra gente como que foi essa questão da residência de clínica médica, né, para você a experiência ali de carga horária, de tudo mais, e como que foi esse processo para tirar o título e para virar emergencista. Sim. Então, a residência, a minha história foi, antes de, eu formei em 2012, cheguei a trabalhar 2 anos, mas já tinha uma mentalidade de fazer a residência, mas eu achava Uhum. importante dedicar um trabalho ali no pós-formação. E aí acabei em relação, porque quando a gente fala vida pessoal do médico, hoje o médico forma e uma vida pessoal se torna de forma muito grande vida Sim. financeira, né? Que é o grande é, calcânio aí de Aquiles do médico, por a gente ter uma dificuldade no gerenciamento disso aí, acredito, né? Acho que a gente forma com uma ilusão de que a gente pode tudo, e às vezes quando você vai começando, mantendo o seu trabalho, você não é que não é bom, é muito bom, né? Mas você descobre que não é tanto assim um sonho que Tudo você precisa aquilo. Uhum. ter um pé no chão para conseguir ter uma vida tranquila. Então, essa questão da vida pessoal, durante o processo de residência, você tem que estar preparado para isso, né? Então, eu tenho um processo de formação aí em relação a soft skills, então, nessa mentoria, a gente fala justamente sobre isso, e a gente tentar segmentar na nossa cabeça
esse processo, a vida pessoal em parte financeira, interrelacionamentos e a construção do eu em si. Porque não adianta você estar Uhum. no processo de formação da residência, que você precisa dedicar muito tempo, e se você não estiver bem, né? Então, eu acho que hoje em dia, principalmente com a realidade que a gente vive, as doenças psiquiátricas aí altamente frequentes, né, devido às nossas rotinas, etc., é muito importante que o aluno ou o residente ele consiga tentar administrar momentos para fortalecimento dele como pessoa para o processo que ele tem que enfrentar, que é a residência em si, Legal. entendeu? E esse Uhum. momento pode ser 30 minutos no dia, 1 hora, cada um vai escolher o que de fato vai te fortalecer. Então, desde uma dedicação espiritual, uma dedicação à atividade física, dedicação a atividades complementares, né? Às vezes pintura, música, seja o que for, que é a história de vida de cada um. Mas Uhum. acho que durante a residência a gente entra querendo dar tudo de si, 100% para a residência, e a gente acaba esquecendo que se a gente não se mantiver bem, a gente não, em algum momento, esse 100% não vai conseguir ser mantido, né? Em algum momento a Com nossa certeza. curva de dedicação, ela vai cair no processo da residência, e aí vai entrar novamente aquele ponto que eu coloquei da gente acabar se frustrando aí no final do processo de residência, de não porque a gente acabou entrando em algum momento no automático, porque a gente não estava ali fortalecido o suficiente para encarar o dia a dia da residência, né? Porque Uhum. a residência, ela, dependendo, claro, são vários serviços, tem várias formas de como os serviços funcionam, e você tem que estar um pouco ciente de como isso vai funcionar, mas a visão de você colocar-se como importante, tanto tão importante quanto a sua residência, é extremamente válida. Agora, como você vai tornar-se importante, né, como pessoa, vai ser de diversas formas, mas é importante que você tenha consciência de fazer esse comprometimento com você mesmo, porque tenha certeza que se você estiver bem, você vai dar o seu melhor ali no cenário profissional, que naquele momento é a residência. Então, hoje, Legal. assim, Doutor, falando, desculpa cortar, tudo bem. falando um pouquinho sobre residência, soft skills ali que você comentou bastante, é, na residência para você, o network, ele foi uma soft skill, uma soft skill importante para você desenvolver, você utilizou muito, e como que isso impactou pós, sua residência? O soft skill foi muito importante para mim, o network, né, de você realmente ir construindo no processo de formação, né? Lembrando que, assim, por exemplo, no cenário da clínica médica, se a gente for contabilizar, você vai ter oportunidade de rodar pelo menos ali 12 especialidades, né, dentro de cenários diversos. E em cada especialidade dessas, você vai conhecer subespecialistas diferentes, você vai ter o contato com seus colegas de residência, com seus R+, com seus R-, com os residentes das subespecialidades. Então, você acaba construindo uma rede de network aí extremamente importante. E que você pode ter certeza que o que você constrói nesse processo de formação vai fazer diferença para você no mercado de trabalho. Porque lá na frente, depois de 5, 10 anos, você terminou uma clínica, mas aquele colega que estava com você, ou um residente da cirurgia que pediu um parecer, que pedia muitas vezes, você tinha uma discussão, está ali assumindo a chefia de um serviço. E ele sabe do seu histórico, do ponto de vista de atitude. Porque, por exemplo, esse Uhum. network da residência, ele não é baseado apenas no ponto de vista técnico, mesmo porque esse residente, ele está em processo de construção. Ninguém vai achar que ele é o melhor médico ali do mundo naquele processo de formação. Ele está em construção. Mas o que vai ser guardado na memória das pessoas vai ser as atitudes, né, o comportamento, a forma como ele consegue trabalhar com desafios, e aí isso vai ser transposto lá na frente com certeza. Então, comigo foi justamente isso, como eu disse, né? Eu tinha passado essa oportunidade de rodar 90 dias dentro do cenário de emergência, e logo que eu terminei a Uhum. residência, justamente por aquela forma de atuação, eu recebi o convite para entrar naquele cenário.
né? Legal. Com certeza foi um network que me ajudou bastante. Isso eu digo em todo o meu processo formativo de trabalho. Sempre De- foi um elemento de extrema importância. Bacana. Doutor, entrando agora um pouquinho no período pós-residência, conta para o pessoal aqui um pouquinho como que é a tua rotina hoje como médico emergencista. Então, no mercado de trabalho, a emergência, a gente acaba ficando ali um pouco dividido ainda, né? Porque entre a emergência em si, às vezes a terapia intensiva e o cenário do pronto-socorro. Hoje eu Uhum. atuo UTI e sala de emergência, né, que é a sala vermelha. Então, acabo dividindo um pouco a carga horária dentro desses cenários, mas basicamente, dentro do cenário da emergência, a gente sabe que a visão hospitalar ela ainda está em construção, já que nós temos uma especialidade que ela é relativamente nova. Então, a gente está no processo de aceitação e valorização das unidades hospitalares dessa especialidade. Hoje, em muitos locais, a gente sabe que não é uma obrigatoriedade você ter uma medicina de emergência para estar atuando no pronto-socorro. Mas se a gente for fazer uma visão a longo prazo, essa seria uma tendência ideal para que se acontecesse, né? É óbvio Uhum. que quem está ali no jogo mais recente, né, agora nesse momento, vai ter mais oportunidades e no decorrer do tempo essas oportunidades elas podem ir diminuindo, né? Mas no cenário da sala vermelha, então, a gente tem um cenário muito diversificado. Hoje, esse cenário ele é bem diferente do hospital particular do hospital público, né? Tanto em relação a doenças em si, quanto gravidade e suporte que a gente tem disponível. Claro que você, no seu processo de formação, tem que estar preparado para esses dois cenários, porque o mercado de trabalho hoje ainda está muito diverso, e o que eu observo que o cenário do privado, apesar de um médico, quando termina a residência, ter um pouco de receio de entrar no mercado privado, mas ainda é um cenário extremamente de oportunidade, porque é um cenário que quem atua com excelência, pensando na segurança do paciente, construção de melhorias, dentro da sua área, atuando de uma forma tecnicamente positiva, ele com certeza tem chance de ter muitas oportunidades, né? Uhum. E no cenário da UTI, a gente, na emergência, acaba atuando porque, como eu disse, a gente acaba tendo mais oportunidades de carga horária. Se a gente for pensar, atualmente, sala de emergência, dentro dos hospitais, eu tenho um médico emergencista ali que vai fazer a admissão dos pacientes. Mas na UTI não, às vezes na UTI eu tenho dois, três, quatro plantonistas. Então, é uma realidade diferente que vai galgando. Quem Uhum. faz a medicina de emergência acaba sempre gostando mais desse paciente crítico. Então, é o cenário de atuação que ele se consolida mais. As salas vermelhas, Legal. salas de reavaliação e a terapia intensiva. Legal. E, doutor, você comentou até ali no começo, né, que muita gente tem medo ali de ir para emergência por questão dos casos, de pegar algo muito difícil e tudo mais. Como que foi isso para você na residência, né, os casos ali que você pegou mais complexos, que você teve que lidar, e como que é isso hoje no seu dia a dia, assim, sabe? Até você comentou de que você tem esse contato com os residentes, como que você consegue ajudar eles hoje a minimizar esse medo e esse risco? Então, acho que na residência, o que eu lembro muito, que me deixava assim muito angustiado, é que o hospital onde eu fiz a residência, ele era um hospital com 14 leitos de sala de emergência. Então, era um fluxo de paciente extremamente alto. E Uhum. às vezes era um hospital do SUS, né? Então eram 14, mas que viravam 20, 22 facilmente. Então a gente trabalhava com uma superlotação frequente. E me assustava muito de o tempo todo ter parada cardíaca. Então, às vezes, em um dia, 12 horas, a gente tinha 8, 10 paradas cardíacas. Então, às vezes, de pacientes que chegavam em parada, pacientes que tinham chegado e não tinham estabilizado, piorava. E aquilo me instigava muito em relação a, tipo, saber como gerenciar isso de uma forma temporal também, né? Porque isso torna extremamente desgastante. Você imagina, você Uhum. vê
8 paradas cardíacas durante um dia, né? Reanimando o dia inteiro, gerenciando a equipe, etc. Então, quando eu passei no processo de residência, eu fui construindo essa habilidade aí, talvez de fazer um gerenciamento do caos, que era o que eu vivia naquele momento, e que quando eu fui para o trabalho, eu fui com uma atitude em relação a fazer uma mudança construtiva, porque eu via aquilo como um problema, eu não achava tão normal ter tantas paradas no setor, que era um setor de pacientes críticos. E ali, essa mudança de chave, que eu passei do residente para o médico atuante, assistente, eu acabei tentando implementar mudanças ou visão de atuação de colegas da própria construção da residência em si, de como fazer a estratégia de cuidado do paciente, né? Uhum. E aí, dentro da emergência, isso é muito relevante, porque a estratégia de cuidado é o fato de eu encarar que eu sou responsável pelo paciente não só por aqueles primeiros 15 minutos, que é aquela intervenção exata da intubação, do acesso, do suporte ventilatório e de iniciar a droga ou antibiótico e etc. Eu tenho que me responsabilizar pelo processo de reavaliação do paciente e ter em mente em que eu tenho que ter um objetivo de curva de melhora desse paciente. E se eu tenho essa visão, se o meu paciente chegou, por exemplo, com dispneia, desaturando, desconfortável e sonolento. O que é que eu fiz minha intervenção? Eu comecei venir, fiz diurético, comecei um antibiótico. Então, se eu fiz aquelas primeiras condutas, qual o meu prazo para eu reavaliar esse paciente para saber se de fato ele está melhorando ou não? Não é eu deixar esse Uhum. paciente para ser visto pelo próximo plantão. Então, dentro da minha estratégia, eu tenho, ó, eu fiz essas intervenções, em 30 minutos eu vou ver. Daqui a 30 minutos eu reavalio esses mesmos elementos que eu pontuei, que são elementos que eu considerei como elementos graves, eu vou fazer o comparativo. Olha, esse elemento de espiné, ele melhorou 50%. O elemento de desconforto, ele melhorou 70%. E assim sucessivamente. Então, na minha mente, eu tenho uma curva positiva de melhora. Significa que as minhas Uhum. intervenções, elas tiveram uma mudança positiva. Então, eu reavalio e considero novas intervenções se forem necessárias e sigo adiante. Se nesse cenário de reavaliação, por exemplo, então, meu paciente não teve esse percentil de melhora, então a dispneia estava bem ruim, eu reavaliei e melhorou praticamente nada. O meu desconforto estava ruim, melhorou só 20%. Então, nessa reavaliação, eu percebo que eu não tive curva de melhora, minhas intervenções não foram suficientes. Então, naquele momento, eu Uhum. já faço novas intervenções mais agressivas, como, por exemplo, a intubação, que é o suporte ventilatório, para aquele cenário do paciente. Então, isso é ter estratégia de cuidado do paciente, porque eu estou pensando em todo momento de cuidado dele. Então, se eu me responsabilizo por isso, eu consigo distribuir a minha equipe, né? Então, não Perfeito. necessariamente preciso estar ali ao lado do paciente o tempo todo, mas se eu tenho essa consciência, eu vou responsabilizar a minha equipe, ó, enfermeiro, daqui meia hora você vai reavaliar isso, 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 você vai me dar o feedback. Daqui uma hora, eu quero que vocês me passem a diurese. E você vai estar com esse planejamento na cabeça. Se a sua equipe ainda não está preparada para te dar esse feedback, você vai gerar cobrança. Equipe, lembra o Uhum. que a gente combinou? Daqui uma hora, vocês ficaram de me passar a informação X, já está no horário. E aí, qual a informação? Né? E aí você vai construindo, dentro daquele cenário que você está trabalhando, a melhor forma de fazer a estratégia de cuidado do paciente. Então, se eu tenho algo para dizer sobre relevância dentro do cenário da medicina de emergência, eu acho que essa é a principal visão para ser Perfeito. dita. Perfeito. E, doutor, se você tivesse hoje que definir a principal habilidade que o emergencista tem que ter para se destacar, qual seria? Para se destacar, eu acredito, a gente pensando no contexto ali global do cuidado, tanto do ponto de vista hospitalar, enfermagem e paciente, eu acho que a agilidade, né? Você ter a gestão ali do tempo da agilidade. Porque a emergência, se você dedicar o mesmo tempo de cuidado e a mesma vitalidade do seu esforço para o paciente, para todos os pacientes, em algum momento a sala de emergência vai desandar.
Então, a Uhum. emergência é justamente isso, a gente tentar personalizar o cuidado para cada tipo de paciente que eu recebo, né? Então, tem pacientes que vão precisar de uma dedicação muito maior e outros não vão precisar de tanta dedicação. Então, eu tenho que sempre estar com esse pensamento de como se a gente fosse uma mola de atuação. Em alguns momentos eu Aham. solto um pouco mais a mola, em que eu fico mais relaxado, o meu grau de atenção para o cuidado que eu não precisa ser tão alto, mas existem momentos que eu tenho que ligar ali o botão da mudança completa de comportamento, eu tenho que estar altamente atento, fazendo procedimentos com dedicação, atenção, manter a equipe em nível de atenção, porque é o que o paciente exige naquele momento. Então, acho que essa Ok. é a característica que vai te tornar um médico diferenciado. Legal. E, doutor, se você tivesse que listar hoje três prós e três contras da especialidade. Eu vou começar com os contras. O primeiro, eu acredito que é a própria rotina de plantão, né? A rotina do plantão, ela pode se tornar desgastante no decorrer do tempo, né? E quem faz a emergência e opta em ficar nessa área, você tem que ter consciência disso. Então, você tem que se estruturar para que, ao longo dos anos, essa sua carga horária vá diminuindo. Porque é natural, a gente, com o decorrer do tempo, vai ficando mais cansado, a gente não aguenta mais aquela rotina do plantão de 12 horas, etc., né, do que a gente aguentava antes ali mais no começo da profissão. Eu acho que esse é um ponto negativo. O segundo ponto negativo é que acho que a valorização da especialidade ainda, por ela ainda não ter esse conhecimento tão específico, para quem já está na área, talvez sinta um pouco de dificuldade. Mas eu acredito que é um ponto negativo que ele vai se construir. E o terceiro ponto negativo, eu acho que a visão hospitalar em relação ao cenário da sala de emergência, ele ainda é limitado. Porque muitos hospitais, eles têm uma visão de que o médico da sala de emergência, o emergencista, ele tem que estar o tempo todo ocupado. Ele tem que estar o tempo todo em atendimento, em demanda. E eu já tenho uma visão um pouco diferente, porque o meu médico da emergência, ele tem que estar pronto para a diversidade. Por quê? Num cenário crítico, eu tenho que ter esse médico disposto, altamente disposto e dedicado para aquele cenário crítico. Então, às vezes, assim, por ter essa visão limitada de ambientes hospitalares, a gente acaba tendo um profissional mais limitado em termos de quantidade, né? Então, às vezes, um profissional só dedicado com a sala de emergência de 5, 6, 7 leitos, mas que por ter essa rotina, talvez ele não possa estar conseguindo dar o melhor de si ali, por mais que ele tenha uma boa atuação de gestão de tempo, etc. Tá? Uhum. Então, acho que isso é um ponto negativo. Agora, em relação aos pontos positivos, eu creio que a medicina de emergência, por estar nessa fase de crescimento, são momentos de oportunidade para quem hoje está saindo da residência, né? Provavelmente vai conseguir construir uma história aí dentro dos próximos anos, galgando ali da assistência, passando para assistências mais sêniores e talvez coordenações, etc. Então, do ponto de vista de carreira, de profissão, talvez seja um momento aí de oportunidade para as pessoas que vai ter crescimento. O segundo ponto positivo é que, por a gente ter uma profissão que ela é baseada em plantão, se você tiver uma boa consciência financeira, e organização, você vai construir sua rotina, né? Então, você tem essa possibilidade de construir sua rotina e de você conciliar, talvez, melhor seu lado pessoal profissional por você ter uma rotina. E, além disso, a questão financeira, ela é variável. Então, se você naquele mês está precisando de mais, então você tem mais chance de fazer mais plantão, né? Já que a gente tem essa modalidade aí de trabalho. E o Sim. terceiro ponto positivo é o fato de você estar com os melhores momentos do paciente, no sentido em que realmente são os momentos que você faz grande diferença na vida do paciente, que você vê isso conquistante, você realmente Uhum. se apaixona
por essa sua habilidade, você perceber que com o tempo, quanto mais você vai atuando na profissão, claro que a gente vai adquirindo mais experiências, né? E Uhum. sempre se atualizando, você vai é, se conquistando ali da sua capacidade. Você vai se vendo realmente como um grande médico naquele cenário. Legal. Até chegou uma pergunta agora, doutor, que era justamente que eu ia entrar com você. Como que é hoje, em toda essa rotina, em toda a especialidade que você comentou que está crescendo, a parte da tecnologia? A gente sabe que hoje a tecnologia da medicina ela está muito avançada, dia a dia, igual a gente comentou no começo, que é muito rápido, né? Mas você sente o impacto disso, de novas ferramentas, novas formas de trabalho? Como que é isso hoje para você? A ferramenta hoje da medicina de emergência, que assim, a gente colocar uma tecnologia nova, mas nem tanto, porque, por exemplo, eu comecei a trabalhar com emergência há 8 anos, então a gente já usava Uhum, ultrassom naquela época, entendeu? Acontece que a especialidade fortalece muito o uso da ultrassom, por exemplo, né, no cenário da emergência, porque ela realmente faz muita diferença. E a gente sabe que muitos hospitais ainda não dispõem esse recurso para o uso do médico, né? E isso faz diferença para o paciente. Além disso, no cenário de emergência, a monitorização, a gente tem grandes crescimentos em relação ao monitoramento do paciente, mas que a gente vê que não é um suporte tecnológico tão dedicado para a medicina de emergência, em virtude do paciente uhum, ser muito transitório. Então, é compreensível que a gente tem que alocar recursos para os locais que vão ser melhor utilizados. Então, são recursos que hoje, a nível tecnológico da monitorização, eles são mais dedicados para a terapia intensiva, né? Os ventiladores mecânicos no decorrer dos anos são suportes que tem cada vez sendo melhores, mas a mesma coisa, né? Muitos hospitais acabam dedicando os melhores aparelhos ali para a UTI e na uhum, emergência vai ficando os aparelhos mais antigos, né? uhum. Mas por uma alocação de recursos que acaba sendo necessária dependendo de cada serviço, tá? Uma coisa Legal. interessante que muitos serviços que não utilizam, que não é do cenário do pronto-socorro, porque o gerenciamento de pronto-socorro está dentro da especialidade da emergência, que é o infravermelho para o acesso, né? Então, também é uma tecnologia bem legal e que eu não vejo muitos serviços terem essa disponibilidade, né? Acho que de tecnologia basicamente é isso, né? E também Bacana. acho que o uso de suporte científico, né? Muito importante. Eu acho que o médico hoje que forma, principalmente que trabalha na sala de emergência, ele tem que ter consciência de ter um apoio de científico, no sentido de ele ter um aplicativo ou uma plataforma que ele pode escolher qual for, para ele tirar um Uhum. momento de dúvida, né? Porque a Perfeito. medicina hoje é muito ampla, é impossível a gente absorver todo o conhecimento de forma 100%. Então, às vezes você tem a experiência de um caso, mas tem muito tempo que você não vê, por exemplo, dependendo de onde você está atuando, e aquele belo dia recorre àquele caso que você tinha visto anteriormente, e você precisa ter acesso. Eu acho que isso não é uma fragilidade, isso é uma força para quem tem essa visão. O problema não é você ter a dúvida, o problema é você não buscar tirar a dúvida e não saber onde Perfeito. buscar, né? Porque quem Perfeito. construiu o conhecimento, com certeza ele não é que ele não sabe nada, ele tem entendimento do processo daquela doença, ali as condutas básicas, mas às vezes ele tem a dúvida se ele precisa fazer algo a mais, algo diferenciado, ele precisa ter esse apoio. Aí cada um tem que ir construindo a sua lojinha, como eu digo, né? De usar uma plataforma específica ou ter anotações pessoais. Isso aí é uma coisa muito importante que cada um pode ir construindo desde a época da faculdade e que você vai Uhum. atualizando de tempos em tempos, conforme você vai se tornando mais Vai experiente, utilizando. você vai percebendo que coisas, anotações que você tinha antes não são mais necessárias, porque você já consolidou aquilo no uso prático, né? E aí você vai Perfeito. atualizando, né? Eu tenho uma pasta por exemplo, uma pasta que eu coloco lá, pasta medicina, né? Que são fotos, anotações que eu faço e tiro foto e deixo num álbum, e aí eu vou Uhum. atualizando todo ano, né?
Então, já foi muito maior, por exemplo, essa pasta de alvos, hoje é uma pasta muito mais enxuta, mas é como eu estou dizendo, Sim, todo mundo tem que ter esse suporte próprio. perfeito. Pessoal, antes de eu ir para a minha última pergunta aqui, eu tenho mais duas perguntas do chat também. Então, se tiverem mais alguma dúvida, podem mandando ali que a gente vai estar respondendo nesses últimos 15 minutinhos. Doutor, minha última pergunta antes de entrar nas perguntas do chat. A gente falou muito aí sobre o futuro, uma especialidade que está crescendo muito e tudo mais. O que você vê para a medicina de emergência nos próximos anos? Você acha que vai mudar um pouco esse panorama de muito médico que não é emergencista, que trabalha na área? Como que você vê essa projeção de carreira? Então, assim, como tudo na vida, tudo vai se imitando, né? Então, se a gente for pensar hoje no modelo, que é um modelo referenciado, assim, para todo o Brasil, é São Paulo, né? Então, São Paulo, assim, pensando em centro, São Paulo, os grandes hospitais, dentro do pronto-socorro só trabalha quem tem especialidade, ou clínica, ou cirurgia, ou medicina de emergência. Então, você vê que já é uma realidade em centros mais fortes. Então, a tendência é que as outras regiões vão copiando, né, e vão perpetuando essa referência. E aí, essa substituição do médico emergencista, do médico não emergencista, né, para o médico emergencista, claro que ela vai ser bem gradual, mesmo porque a gente tem que pensar no cenário de quantidade, né? Se a gente for pensar hoje, não, vamos lá, não são todos os estados que têm medicina de emergência, eu acho que menos de 50% dos estados brasileiros têm a residência de medicina de emergência. Mesmo São Paulo, que é uma capital, aí é a capital, né, dentro do cenário da saúde. Não são todos os hospitais também que têm a especialidade. Então, você vê assim, que é um processo de construção a longo prazo, mas é algo que vai ter que acontecer. Mas isso vai se demorar muito para acontecer, mesmo porque a probabilidade dessas pessoas que estão formando hoje, que estão entrando no cenário do pronto-socorro, eles provavelmente no decorrer dos anos, 5, 10 anos, eles vão estar em locais de gestão, por eles já terem uma formação, uma experiência, e aí eles vão construindo isso aos poucos. Né? E aí, daqui 5, 10 anos, talvez os colegas que vão estar entrando no cenário, eles vão ter as oportunidades das assistências, né? Talvez assumindo mais aí as salas vermelhas, e aí já podendo assumir o PS como pronto-socorro mesmo, que é o atendimento da porta, mas é uma construção, né? Acho que essa é a minha visão. Perfeito. Doutor, vou fazer algumas perguntas aqui que o pessoal foi mandando ao longo da semana ou hoje mesmo no chat, tá? É. A Milena está perguntando aqui quais as possibilidades de trabalho além do plantão, né, para essa área, e ainda se existem diferenças de remuneração entre o emergencista e o clínico geral que atende na sala vermelha. Então, em relação à remuneração, alguns hospitais já têm dedicado uma remuneração diferenciada para o emergencista, mas não pela Uhum. especialidade em si, mas sim pelo setor, né? Em que ele passa a ter a disponibilidade de um médico emergencista, eles estão trabalhando substituição dos setores. E esse setor em si, ele tem uma remuneração diferenciada. Em relação à carreira do médico emergencista, a gente tem o cenário ali assistencial, que basicamente vai ser cenário de sala crítica. Dois, o cenário de gestão, que é um processo que provavelmente a medicina de emergência vai absorver, tanto que nos processos, nos programas de formação de residência, uma grande parte deles tem módulos de gestão de PS. Então, realmente, isso está dentro do cenário formativo, tá? E três, eu acredito que ainda é uma área que não é bem comentada, mas que eu acho que tem um grande espaço para o médico de emergência, que é a qualidade e segurança do paciente, né? Que acaba que é uma área que ainda não é uma especialidade específica da parte médica, mas que, por mais que ele tenha que gerir todo o hospital como um todo, né, ele dá esse suporte, mas o pronto-socorro, ele é um dos cenários mais críticos. Então, talvez esse médico da medicina de emergência seja um profissional de alta competência para estar atuando dentro da qualidade e segurança do paciente, tá? E, Perfeito. eu, e Doutor, além mas disso, pode falar. e além disso, o ensino, né?
que, por ser uma especialidade em construção, obviamente, como eu disse, né, esse processo ele vai se perpetuando. Então, hoje a gente tem a residência, no decorrer do tempo ali, as formações de faculdade, elas vão passar a ter módulos mais específicos, né? Porque hoje, por exemplo, muitos módulos de urgência e emergência estão dentro da clínica médica ou dentro da área cirúrgica, e provavelmente vai ser construído em um processo mais segmentado, e que quem vai dominar essa área de ensino é a especialidade em si, né? Então, também acho que é um caminho também para ser seguido para quem gosta. Perfeito. Até aproveitando no chat, eles perguntaram se é comum os profissionais dessa área migrarem para a área de gestão ou para cargos de administração hospitalar. É comum, é bastante comum, mesmo porque esses cargos de gestão eles acabam sendo cargos que eles são visualizados pela performance do profissional. Então, se eu tenho um profissional que naquele cenário de pronto-socorro, ele, em teoria, tecnicamente, é o melhor profissional, então ele vai estar mostrando o melhor, né? Então, provavelmente, aos olhos de gestão ali maiores, né, talvez esse médico vai sendo captado aos poucos. São perfis diferentes, estão dentro da mesma especialidade, mas que são perfis diferentes que às vezes as pessoas vão escolher dependendo do momento de vida, o que acha que vai ser melhor para ele como carreira, né? Mas sim, eu acho que ele é altamente capaz, tem essa habilidade e tem uma tendência maior de ser puxado para as áreas administrativas. Show de bola. O João mandando na nossa área de membros aqui, e essa especialidade transparece um pouco de caos. Existe muita variação de casos no cotidiano? Então, por mais que a gente tenha, com o tempo, né, por exemplo, então já tem 9 anos aí de emergência, né, só emergência. Então, você vai percebendo que existem os padrões de paciente. Então, é, a variabilidade ela é pouca, não da doença base. A doença base ela muda pouco, né? Talvez assim a forma de se apresentar vão mudando e com a experiência você vai captando sinais de diferença. Mas se a gente, aquela frase famosa que todo mundo diz, né? A emergência são os 15 minutos de toda especialidade. Então é justamente isso. Se a gente fosse pensar assim, vamos montar um mapa objetivo do cenário de atuação da medicina de emergência. Então, vou pegar lá, cardiologia, infarto, edema agudo, arritmia, por exemplo. Pneumo, DPOC exacerbado, asma, pneumonia. Infecto, sepse, entendeu? Então, cada área, cada subespecialidade, eu vou puxar um temas centrais que eles vão ser mais no dia a dia da sala de emergência. E assim vai ser. E aí, se eu tiver esse pensamento mais em blocos, talvez seja mais fácil ter atuação, porque aí eu consigo me dedicar mais do ponto de vista de preparo. Se eu sei que dentro do meu pronto-socorro, 60% dos casos são cardiológicos. Desses 60% dos casos cardiológicos, 80% é infarto, arritmia, infarto, vou dizer aqui dor torácica, Uhum. arritmia e insuficiência cardíaca. E eu me dedicar meu tempo para essas três patologias, veja o quanto de pacientes eu estarei atendendo com alta performance, entendeu? Então, por mais que seja um cenário caótico no sentido de quantidade, porque às vezes não posso pedir para o paciente esperar. Não, senhor, aguarde um pouco, porque eu já estou com 2 aqui, quando terminar Sim. eu lhe vejo. Então, o caos ele se dá na questão da gestão mesmo do cuidado. Então, se eu tenho uma estratégia, se eu cheguei 3 pacientes ao mesmo tempo, eu vou fazer o cara crachar dos 3 e vou atuar em quem eu percebo problemas ativos evidentes. O que é um problema ativo? É algo que o paciente, se eu não atuar de forma rápida, ele vai piorar rapidamente. Porque ali no cenário de emergência, eu vou criar demandas. Eu não estou, como médico, eu posso estar sozinho, mas eu tenho uma equipe. Então, se eu estou com 3 ao mesmo tempo e eu tenho um desaturando, o outro com uma hipotensão e o outro não tem nenhum sinal de alerta, eu peço para a enfermagem me passar os problemas ativos,
Da hipotensão, enfermagem, vamos iniciar a hidratação, X volume, ausculto rapidamente o paciente para interpretar se ele tem condição de receber volume, e o paciente da desaturação, ausculto para ver se eu tenho alguma medicação para ser feita imediata ou se eu vou precisar fazer uma intervenção imediata. E aí a minha dedicação como médico vai para quem? Para quem tem um problema ativo de alto risco para evoluir para um desfecho altamente desfavorável. Então, o que pega na emergência, às vezes, não é tanto o conteúdo dos assuntos ou das patologias em si, mas sim essa forma de conduzir, de eu conseguir dar atenção aos problemas ativos específicos e gastando a energia necessária para cada tipo de problema. Perfeito. Doutor, última pergunta, até para a gente encerrar aqui no horário. A Juliana está perguntando no chat se o doutor vê alguma diferença de gênero em relação à força, por exemplo. A força, em relação a Acho que a procedimento, questão de uso de força em procedimento, acho que é não, gente, não nesse tem sentido que ela está nenhuma comentando. diferença, tá? Nenhuma diferença. O que eu acho é que, assim, né? Talvez a forma da gente reagir, né? Às vezes, o gênero, naturalmente, eu tenho reações diferentes. Mas a reação que eu quero dizer é a reação que a gente puxa para a gente. Então, às vezes, num cenário caótico, né? Se você não tiver um controle emocional ali bacana, eu posso ter mais dificuldade de conduzir esse cenário. Mas em relação à questão de força, não tem. Tem serviços de residência, que eu já vi que todos os residentes são mulheres, por exemplo, entendeu? Uhum. E são ótimos emergencistas. Conheço coordenadoras de emergência que são emergencistas, entendeu? Sim, Diaristas de emergência que são emergencistas. Então, eu acho que isso não tem a menor diferença. E a gente sabe, hoje as mulheres, elas são na formação médica, elas são a grande maioria. E isso vai se sim, perpetuar com para todas as certeza. especialidades, com certeza. Perfeito. Pessoal, estamos chegando aqui ao final da nossa live. Doutor Renato, queria agradecer muito, muito a sua presença mesmo. Acho que foi muito enriquecedor esse papo para todo mundo aqui. A gente conseguiu tirar muita dúvida. Acho que quem estava com dúvida nessa especialidade agora conseguiu aí tirar exatamente tudo que precisava. Vou pedir para o doutor se despedir também e também deixar um recado para quem está em dúvida entre a especialidade de emergência, a tua visão nisso. Tá bom. Obrigado, Fábio. Então, agradecer de novo ao chamado, tá, pessoal? Espero que eu tenha colaborado realmente na formação. Acho que isso é uma coisa muito importante para mim, colaborar para a formação do médico. E para quem pensa em fazer a medicina de emergência, se desmistifique um pouco, tire o medo, né? E realmente enfrente a especialidade, porque você vai receber um retorno, não questão financeira, mas de você realmente ver que a sua atuação, que é feita de uma forma adequada, você vai mudar o desfecho dos pacientes. Eu acho que isso não tem preço que a gente vai construir no decorrer da profissão, tá? É isso, gente. Obrigado mesmo, tá? E aí fico disponível para quem quiser tirar dúvida, tudo mais. Tem um Instagram, acho que os meninos passam aí, né? Qualquer Claro. coisa, tá bom? E é isso. Não, beleza. Doutor, obrigado novamente. Pessoal, lembrar a todos, então, que a partir de amanhã a gente já vai estar com esse bate-papo disponível na nossa área de membros, então vai estar marcado lá o doutor Renato, para quem quiser tirar qualquer dúvida com ele. E também, na semana que vem, a gente tem mais uma conversa com mais um especialista na quarta-feira, se eu não me engano. Aguardo vocês até lá e acompanhe a gente na rede social, que a gente vai estar sempre divulgando também os vídeos do doutor Renato, vocês podem entrar em contato direto com ele. Pessoal, boa noite para todo mundo. Até mais. Doutor Renato, tchau, tchau. Obrigado, viu? Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.